Estamos dando início a uma série de videoaulas sobre os sistemas de conversão de energia eólica. Na presente aula, falaremos sobre um panorama brasileiro e mundial da energia eólica, mostrando a importância de estudar esse tipo de sistema. Esse gráfico aqui mostra a evolução da potência instalada em usinas eólicas no mundo entre 2001 e 2020. Então, a gente vê que há 20 anos atrás praticamente não existiam usinas eólicas, né? Eram muito escassas, eram principalmente sistemas que estavam começando a serem comercializados e nos dias de hoje, ela já representa uma grande parcela, né, das energias renováveis no mundo. No ano de 2020, atingiu-se a marca de 743 gigawatts de potência instalada. O que significa isso? Se juntarmos todas as potências de todas as usinas instaladas no mundo, nós temos esse número. Mas mais notável nesse gráfico é nós vemos a questão do aumento vertiginoso. Em um primeiro momento aqui, nós vimos um aumento médio de 26% por ano. Esse crescimento ele tem diminuído, né? Mas mesmo assim tem avançado a passos largos. Ok? Esse gráfico aqui também nos mostra algo interessante, que é a divisão entre os sistemas onshore e os sistemas offshore. Os sistemas onshore, que são assinalados aqui em verde, são as usinas eólicas que estão colocadas na terra. Os sistemas offshore, que estão em azul aqui, são os sistemas em água, né? Implantados normalmente no mar. Então, nós podemos observar que os sistemas offshore ainda são uma pequena porcentagem da potência instalada no mundo, mas ela vem crescendo a passos largos, né? Então, nos últimos anos aqui, a gente pode ver que houve um aumento vertiginoso da instalação de sistemas offshore, mostrando o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, que na verdade vem do desenvolvimento da tecnologia do sistema de conversão de energia eólica como um todo. Se olharmos os principais países em termos de onshore e offshore, né, vamos olhar mais para o gráfico da esquerda aqui, onshore que domina a boa parte da potência instalada no mundo, nós podemos ver que a China detém 39% de todas as usinas do mundo. É notável que há 10 anos a China tinha pouca potência instalada, mas eles estão investindo massivamente nesse tipo de geração. Seguida pelos Estados Unidos, que também tem um investimento recente em fontes alternativas, né, principalmente a eólica. Em terceiro lugar está aqui a Alemanha, já é um mercado mais consolidado, né, as primeiras usinas eólicas comerciais, elas foram implantadas na Alemanha e já tem uma maturidade maior a Alemanha. Né? E podemos destacar aqui o Brasil. O Brasil está entre os 10 maiores de potência instalada no mundo, detendo 3% da potência instalada no mundo. Claro que isso é bem pequeno, né, em relação a um todo, mas para a gente já representa algo bastante notável. Na tecnologia offshore, a gente tem aqui novamente China, aparece Alemanha e o Reino Unido investindo nesse tipo de sistema de geração. Bem, mas por que o sistema cresce? Né? Na verdade, é uma faca de dois gumes. Né? Na verdade, à medida que os sistemas vão crescendo
sendo instalados no mundo, a tecnologia vai se tornando mais barata e, consequentemente, ela vai sendo mais instalada, né? Então, é um círculo virtuoso, né? Se a gente observar esse gráfico aqui, que compara as diferentes formas de geração baseada em energias alternativas, né? Aqui, basicamente, é mostrado o panorama no ano de 2010 e no ano de 2019. Né? Em azul, nós podemos ver aqui as usinas onshore. Né? As usinas onshore e as usinas offshore. Né? É notável o decréscimo do custo. Né? Se a gente olhar em termos de valores médios, né, isso aqui são valores reais, né, de usinas instaladas pelo mundo, então bota-se esses gráficos aqui com uma média. Né? A gente vê aqui que enquanto lá em 2010 uma usina onshore estava na faixa de 86 dólares o megawatt-hora, já caiu aqui em 2019 para 53 dólares. No âmbito de offshore, também observamos uma queda nesse custo. Né? É ainda muito mais cara do que a onshore, né? É praticamente o dobro, mas é uma tecnologia em desenvolvimento. Quando nós comparamos principalmente os sistemas onshore com outros tipos de geração, né, se a gente olhar aqui em termos de valor médio, vocês observam que tem um valor muito menor do que os sistemas solares heliotérmicos, um custo um pouco menor, na verdade comparável com os sistemas solares fotovoltaicos, também um custo similar a dos sistemas hidroelétricos. É notável ver que, na verdade, os sistemas hidroelétricos, o custo subiu, né, por questões ambientais. Então, é uma tecnologia, outras tecnologias estão sendo mais desenvolvidas, certo? E nesse range aqui, que é chamado de range de faixa de valores na utilização em termoelétricas de combustíveis fósseis, a gente observa que a energia eólica ela está bem no patamar abaixo aqui, ou seja, ela é, sem sombra de dúvida, uma das energias mais baratas e mais competitivas, não só falando em termos de energias renováveis, energias alternativas, mas considerando todos os tipos de geração. Quando a gente olha para o Brasil, né, a gente pode ver aqui que o começo, as primeiras usinas remontam lá ao ano de 2003, 2005, certo? E o panorama aqui até o ano de 2019 apontado nesse gráfico. Em verde, a gente tem o total instalado, em azul é a adição a cada ano. Então, a gente pode ver claramente também aqui no Brasil um aumento expressivo da instalação dos sistemas eólicos. No ano de 2015, atingindo aqui picos consideráveis. Felizmente, nos últimos anos, a questão do dólar, a questão do próprio, uma questão política do Brasil, faz com que essas instalações elas têm flutuado um pouco, né? Mas é um mercado em crescimento, não tem tendência de queda, na verdade tem tendência apenas de aumento, certo? Pegando os dados mais atualizados do primeiro semestre de 2021, a gente tem mais de 18 gigawatts de potência instalada. Se compararmos 2019 com 2021, né, observa-se que aqui quase 3 gigawatts de potência instalada a mais. É bastante coisa. Né? Se a gente comparar aqui o ano de 2015 com o cenário atual, mais que dobrou. Em 5 anos, isso é bastante considerável. Atualmente, temos
13% da matriz energética brasileira é baseada em energia eólica, né? Ou seja, de toda a potência do Brasil, de toda a potência em usinas instaladas no Brasil, 13,75% são de usinas eólicas, mostrando realmente o grande incentivo e como essa tecnologia é bastante competitiva. Em termos de investimento, né, aquilo que eu estava comentando, os investimentos eles estão um pouco flutuantes nos últimos anos, certo? Mas mostra-se aqui basicamente que o investimento é alto quando a gente fala em termos do investimento comparado em outras fontes de energia renovável, né? PCHs, biomassa, sistemas fotovoltaicos. Em 2015, por exemplo, que foi aquele boom, 77% de todo dinheiro investido em energia renovável foi em eólica. Né? No ano de 2019, mais de 50%. Certo? Estamos falando a comparação de uma fonte com todas as outras fontes alternativas, todas as outras fontes renováveis. É bastante considerável. Mas, por que nós temos esse grande desenvolvimento no país? Né? Nós já falamos a questão financeira, é muito importante ter uma fonte que seja competitiva, certo? Ninguém vai investir massivamente em uma fonte se ela realmente não tiver uma competitividade em termos de custo, certo? E basicamente o custo é importante, mas claro que ninguém vai implementar uma usina eólica num lugar que não tem vento. A fonte é o vento. Se a gente olhar o mapa eólico do Brasil, né, esse mapa aqui mostra as regiões em verde, são as regiões de menor intensidade, né, menores velocidades médias de vento, crescendo para as partes amarelas até as partes vermelhas, certo? Então, nós podemos ver aqui em vermelho, no Nordeste brasileiro, aqui no interior da Bahia, cruzando, chegando aqui até o estado de Minas Gerais. Lá no norte, a gente tem também umas regiões vermelhas. Aqui no sul do Brasil também. Né? Bem, não significa que apenas os lugares em vermelho aqui podem ser instaladas usinas eólicas, mas são os pontos que vão ser explorados inicialmente, já que são os pontos mais favoráveis. Né? Nada impede que em um futuro próximo a gente tenha a exploração dessas regiões mais amarelas, ok? Basicamente, parece para a gente que essas regiões vermelhas não são tantas comparadas ao mapa do Brasil, mas nós temos que pensar sempre que o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, se a gente conseguir colocar usinas nessas localidades aqui, a gente já tem geração que dá para realmente abastecer boa parte da demanda do Brasil. Em termos de fator de capacidade, o que vem a ser o fator de capacidade? É o tanto de energia que uma usina produz em relação à potência instalada. Imagine que eu tenho uma usina com 100 megawatts, certo? O vento varia, então ela não vai estar produzindo o tempo todo 100 megawatts. Dizer que eu tenho um fator de potência, um fator de capacidade de 50% dessa usina de 100 megawatts significa que, na média, né, ela produziu 50 megawatts ao longo de um ano inteiro. Então, o fator de capacidade mostra o tanto de
energia que é produzida por aquela usina. Basicamente, o fator de capacidade, obviamente, vai depender dos ventos, certo? Os meses de verão, né, principalmente aqui entre fevereiro e abril, maio, que são os meses mais chuvosos, são os meses que eu tenho menos vento, né? Então vocês podem ver aqui fatores de capacidade das usinas na faixa de 20 e poucos por cento, crescendo e chegando nos meses de agosto, entre agosto, setembro e outubro, são os meses de melhor vento, né? A gente pode ver aqui que nesse ano de 2019, em agosto, atingiu-se um fator de capacidade de quase 60%, né? Esse fator de capacidade aqui é um fator de capacidade médio de todas as usinas no país. Se a gente pegar o ano como um todo, o fator de capacidade médio de todas as usinas está na faixa de 43%, que é extremamente favorável, né? Boas usinas na Europa possuem fator de capacidade na faixa de 30%. Aqui a gente já está acima de 40%, né? Em determinados meses do ano, a gente tem fatores de capacidade realmente bastante interessantes, né? Por exemplo, no ano de 2019, durante meses de agosto e setembro, foi constatado que 70% de toda a energia consumida no Nordeste brasileiro foi proveniente de usinas eólicas, né? Mostrando realmente o grande potencial eólico que o país tem e, consequentemente, a sua instalação. Voltando aqui a um mapa eólico, né, vamos olhar aqui um pouco mais para o nosso estado de Minas, certo? Os mapas eólicos eles são sempre dados em relação a uma determinada altitude, como a gente vai ver na sequência das aulas. O vento é influenciado pela altitude e só no estado de Minas Gerais, a uma altura de 100 metros, estima-se que tem-se uma capacidade de geração na faixa de 40 gigawatts, né? Então, a gente está falando que no Brasil inteiro, hoje, atualmente, nós temos cerca de 18 gigawatts. Só no estado de Minas Gerais, onde é possível instalar turbinas, tem-se um potencial de 40 gigawatts. É extremamente interessante, né? Aqui nas faixas no norte de Minas, temos faixas com condições de vento extremamente favoráveis, né? Principalmente aqui na Cordilheira do Espinhaço, tem-se um corredor de vento aqui que é extremamente favorável. Apesar desse potencial todo, a gente não tem em operação ainda nenhuma usina eólica no estado de Minas Gerais, mas elas estão sendo implantadas. Nos próximos anos a gente vai ter aí mais usinas no nosso estado, contribuindo para as usinas no país inteiro. A gente está falando muito do potencial onshore, ou seja, dos ventos que estão para instalar usinas eólicas na terra, né? Se eu pego, por exemplo, o mapa do Espírito Santo, a gente vê que o potencial em terra é muito menor que, na verdade, o potencial que se teria no mar, né? Estima-se que nas proximidades da costa do Espírito Santo tem-se mais do que 5 gigawatts possível de ser instalado, né? Então, o país, o Brasil, também possui um grande potencial em termos de instalação offshore. Atualmente, nós não temos nenhuma usina offshore no país, simplesmente por uma questão econômica, né? Ela é ainda mais cara do que a onshore. E como no Brasil a gente tem realmente muitas
regiões propícias para instalação, está se investido ainda, e vai acontecer isso por um longo tempo, pelo menos por alguns anos, né, a instalação onshore. Né? Destaca-se, né, que a gente tem aqui regiões no interior da Bahia, no interior do Nordeste, aqui, que são regiões que a terra é barata, o potencial eólico é considerável, então realmente por isso ainda estamos nos dedicando a instalar usinas onshore. O início das usinas eólicas no Brasil, ele foi dado um start no chamado Programa de Incentivo às Fontes Alternativas do governo federal, que foi instituído lá em 2002. Esse Proinfa, né, que é o nome do programa, foi para fomentar principalmente eólica, biomassa e PCHs. Então aqui a gente tem alguns números de instalação, né, com o Proinfa foram instalados quase 1 gigawatt, teve uma vigência até final de 2010, foi realmente o start dos sistemas, mas houve vários problemas de implantação. Né? O programa teve uma boa intenção, mas tinha algumas cláusulas que eram um pouco complicadas, como, por exemplo, a exigência de 70% de nacionalização dos projetos. Ora, a gente não tinha nenhum tipo de indústria nacional ainda de mercados de eólica. Né? Como é que a gente poderia, de cara, já querer exigir 70%? Até 2008 tinha um monopólio de um único fabricante, então esse fabricante nadou de braçada, mas ele não conseguiu atender realmente ao que estava sendo demandada. Houve muita especulação em lugares com bom potencial eólico, né? Então houve questão de inflação do custo da terra, de aluguel, então teve alguns problemas desse ponto de vista. Um problema do ponto de vista de incerteza política do país, né? Falta de código de rede específicos, né? Isso aqui mais ligado com a parte técnica, né? É necessário uma regulamentação para a conexão na rede, ainda não tínhamos isso, e um despreparo geral da engenharia nacional para o desenvolvimento, né, de estudos para implantação dos sistemas no país. Apesar dos pesares, o Proinfa foi um ponto inicial, né, despertou o mercado nacional. O momento atual, sem ter realmente grandes subsídios, o mercado ele já anda pelas próprias pernas. Atualmente nós temos vários fabricantes, né? Temos leilões específicos de energia eólica e mesmo competição em leilões de energia convencional. A consolidação dos códigos de rede, existem códigos de redes específicos que tratam da questão da energia eólica, que não pode ser tratada da mesma maneira que fontes tradicionais, né? Engenharia nacional e os investimentos já superaram os momentos iniciais de indecisão, mas ainda falta recursos humanos, investimentos em tecnologia nacional. Apesar de termos muitos fabricantes, né, basicamente a gente tem montadoras de tecnologias que são desenvolvidas no exterior. Só que o nosso país, ele precisa de ter soluções específicas. Né? Como exemplo, mostra-se que tem aí no Nordeste parques eólicos, turbinas que são feitas para funcionar durante 20, 30 anos lá na Europa, com 5, 6 anos aqui no Brasil, elas já estão completamente sucateadas. Uma questão da salinidade, da temperatura. Então, é necessária aquela chamada tropicalização
dos produtos, né? E ainda está incipiente, mas a gente começa a enxergar que as empresas veem esse potencial e começam a investir em pesquisa, em desenvolvimento nacional. Do ponto de vista do mercado de aerogeradores, né, do mercado de turbinas, a gente tem os grandes players do mundo, eles estão aqui no Brasil. Esse mapinha aqui mostra para a gente a localização das usinas no país, né? Então vocês podem ver, se a gente fizer uma comparação com aquele gráfico anterior, as usinas estão exatamente naquelas regiões mais vermelhinhas, certo? E aqui no Brasil domina o mercado, na verdade, tem uma boa parcela do mercado, com quase 6 gigawatts de potência instalada, vem da Alstom GE, seguida pela Siemens Gamesa, Vestas e por aí vai. Né? A gente pode ver que o mercado é bastante diversificado, temos os grandes players, os grandes produtores de turbinas eólicas do mundo, eles estão no país. Em termos de mundo, né, a gente pode ver aqui, confirmando essa informação, né, uma das maiores são a Vestas, a Siemens, a GE, né, que todas elas estão aqui no país. De fato, aqui no Brasil ainda não chegou com tanta força as grandes chinesas. Né? Então, por exemplo, a Goldwind, que é uma chinesa aqui que detém 10% do mercado mundial, ela ainda não chegou aqui no Brasil. Não por uma questão, acredito que não por uma questão de desinteresse, simplesmente porque o mercado chinês ele está tão aquecido que essas empresas elas ainda estão um pouco focadas no mercado chinês e nos principais mercados do mundo. Logo, logo, elas vão desembarcar aqui no país. Bem, então, essa pequena videoaula foi um motivador para vocês verem o tanto que a energia eólica é importante e o tanto que tem que ser investido nela. Né? E eu deixo aqui alguns sites para que vocês possam ter mais informações. Né? O site da Associação Brasileira de Energia Eólica, da Associação Mundial de Energia Eólica. Né? Recomendo vocês darem uma olhada nesses sites, principalmente nos relatórios, e entender um pouco mais desses motivos para esse grande crescimento da energia eólica no país. Até mais.